Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e novamente estou aqui de volta com um grande prazer de ter meu companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Daí, seu pé. Bom, aí, Massaro, mais uma vez, estamos aí na luta como filho da pátria e sempre pronto para em condições de... E tome-lhe chuva nesse Halloween que tá molhado pra dedéu. Feliz Halloween. Falando nisso, por que as pessoas desejam feliz Halloween? Eu não entendi essa porcaria ainda. Tá? Mano, Halloween, velho, já era, velho. Halloween só tem um nome, mano. É uma festa de criança pra comer chocolate e os adultos comem o chocolate que as crianças pegam. Isso é quase uma versão um pouco mais light do trabalho infantil. Porque você pega seu filho e você fala, vai lá. Pega lá os negócios, vai moleque. E aí o moleque vai da rua na todo o bairro, aí ele volta. Aí quando ele volta, acaba não fala, filtra. Tem uns bombom, mano. Não sei como tem uns caras que tem coragem de dar esses bombom. Porque esse bombom duro, você vê que o bagulho. Aí filtra. Aí quando a criança filtra, aí você espera a criança dormir, aí você vai lá e aos poucos, aí, entendeu? É assim que funciona. Halloween virou isso. Você tá cara de que tem experiência nesse negócio, velho. Cara, você não viu nada, mano. Fazer aquela pergunta clássica, você gosta de Coffee Crisp? Mano, eu posso falar? Eu posso falar. Comecei, toquei na ferida. Vai, fale. O Coffee Crisp, cara. O Coffee Crisp, quem é da minha época, existia uma época, há uns anos atrás, no Brasil, que tinha uma boa e velha caixa de chocolate garoto. Você lembra da caixa de chocolate garoto? Tinha um opereta, tinha um sonho de valsa. Mas aí tinha... Eu não sei quem foi, mano. Deve ter sido o primo do cara que inventou colocar abacaxi na pizza. Deve ser primo, deve ser descendente, deve ser alguma coisa dessa parada aí. O Coffee Crisp é a mesma coisa que o bombom de ameixa, velho. Aquilo era uma desgraça, cara. Você pode... Aí tinha aquela... Lembra lá nas empresas, né? A gente vai na firma, né? Na firma, né? A festa da firma. Aí tinha a festa da firma aí. É brincadeira de troca de bombom, de caixa de bombom. Mano, toda vez o que sobrava, a porcaria do bombom de ameixa. É a mesma porcaria do Coffee Crisp, cara. Eu não sei quem come Coffee Crisp. Coffee Crisp e bombom de ameixa, é a mesma energia. Você sabe que... Eu acho que foi por causa disso que eu comecei a me especializar em comer aquilo que sobrava, né? Porque eu adorava bombom de ameixa, velho. Não. Ninguém pode gostar do bombom de ameixa. Velho, sobrava muito bombom de ameixa. Eu aprendi a gostar do bombom de ameixa. Bombom de ameixa, cravo no beijinho, buraco no pudim. Mas tudo isso, cara, é tudo coisa do pata rachada. Não existe. Você tá querendo me dizer que você não gosta de uva passa no arroz também? Velho. Ó, eu sei que falta pouco pro Natal, mano. Mas eu queria... também, é da mesma família do pata rachada. O cara que inventou de pôr uva passa no arroz, velho. É da mesma descendência do cara que colocou abacaxi na pizza e que colocou ameixa no bombom. É a mesma família, pode fazer o teste de DNA. É tudo parente essa galera, pra não falar outra coisa. Pô, Pé, eu sou esse doente, velho. Eu gosto de abacaxi na pizza, eu gosto de bombom de ameixa. Eu gosto de Coffee Crisp, velho. É por isso que você é o japonês lá do Paraná, não, do Pará. Pará. O japonês do Pará. Você já é tudo errado, você já é todo errado. Então você até entende. Você já é torto. Eu tenho minhas torturas também, eu sou muito... Mas assim, mas você consegue realmente, Massaro, ultrapassar esse daí. Então você já sabe, se você quiser me dar presente, me dê Coffee Crisp ou bombom de ameixa. Pior que isso, cara. Então, programa de número 132. Hoje é Halloween, dia 31 de outubro de 2025. A gente tá gravando hoje no dia 31. Você que é novo no programa, seja bem-vindo. Você já é nosso ouvinte, é um prazer tê-lo de volta aqui com a gente. Então, depois desse longo preâmbulo falando sobre doces e chocolates, a gente segue pro nosso programa. Então vamos lá pegar um bombom de ameixa que a gente já volta.
Nunca confie em quem come bombom de ameixa e arroz com ameixa. Nunca confie nas pessoas. Arroz com ameixa, não. Você entendeu. Uva passa, é a mesma coisa. Então, já no primeiro bloco de notícias, a gente segue, como sempre, aqui com as notícias federais. E a primeira é laranjices, né? Como não podia deixar de ser, pegue sua garrafa de Orange Dew, porque o Trump disse que está aumentando a tarifa sobre o Canadá em 10% em relação ao anúncio do governo de Ontário. O presidente Donald Duck anunciou que vai aumentar em 10% as tarifas sobre o Canadá devido a um anúncio do governo de Ontário que utilizou palavras do ex-presidente Ronald Reagan de forma considerada fraudulenta. O anúncio foi exibido durante o World Series, que acabou irritando o Trump, que decidiu encerrar totalmente as negociações comerciais com o Canadá. O presidente da Associação de Fabricantes de Peças Automotivas, Flávio Volpe, comentou que essa atitude pode custar caro aos consumidores americanos. Doug Ford, premier de Ontário, já havia decidido retirar o anúncio dos Estados Unidos após o fim de semana. Trump também mencionou que o Canadá espera que a Suprema Corte dos Estados Unidos apoie, após um recurso do governo Trump contra uma decisão judicial que declarou as tarifas inconstitucionais. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, atualmente em busca de oportunidades comerciais na Ásia, afirmou que o Canadá está pronto para retomar discussões comerciais quando os Estados Unidos estiverem dispostos. Críticas dentro do Canadá ressurgiram especialmente dele, do líder conservador, Pepe Poilievre, que culpou Carney pelo aumento das tarifas. Então, o Ford tem grana para fazer um dos comerciais mais caros da história da televisão, mas depois disse que se arrepende, né? Então, isso aí foi interessante porque o Ford fez isso e até no começo o Trump não tinha falado nada, só que ele ficou ferrado quando passou na série mundial que tá tendo na final do beisebol, e aí ele pegou e diga-se de passagem, o Toronto tá quase trazendo a taça, tá por esse, é hoje o último jogo. É hoje, tem mais 2 jogos, não é hoje, pode ser hoje. Vai ser hoje, que ganhar. Vai ser hoje. Pode não, vai ser hoje, eu tardo, mas não faz, já dizia os Racionais. Então, e aí o Trump ficou mais atacado quando passou, na verdade, que falou que muita gente viu, milhões de pessoas viram e tal, e aí os democratas viram que ele ficou nervoso, todo mundo começou a divulgar nas redes sociais, mas eu particularmente acho que as pessoas, alguns analistas, dão muito crédito intelectual de inteligência no que diz respeito às decisões do Donald Trump. Eu não acho que o Donald Trump iria acordar do nada e aumentar a tarifa só por causa disso. Eu acho que tem muito mais além disso. As negociações com o Canadá tá muito difícil, todo mundo lembra que o Carney falou que ia resolver isso, que ia resolver aquilo. Até agora a gente não teve ganho nenhum, pelo contrário, a gente só teve perdas. E colocar toda essa questão tarifária em 30 segundos eu acho muito pouco provável isso. Eu acho que tem muito mais por trás disso. As negociações devem estar muito mais difíceis. O Trump usou isso daí como um subterfúgio, mas eu acho que dá muito crédito intelectual para uma decisão que eu acho que não tem nenhuma racionalidade por trás disso daí. Então, mas foi o que aconteceu, aumentou e a coisa continua. Não tem jeito. E o Carney, ele apresenta o Canadá como confiável para a ASEAN, enquanto Trump ameaça mais tarifas. O primeiro-ministro Mark Carney, que discursou na ASEAN, que é o sommet que está tendo em Kuala Lumpur, buscando que entre os países da Ásia, que busca fortalecer os laços comerciais entre o Canadá e os países do Sudeste Asiático em meio a tensões com os Estados Unidos. A abordagem de Carney focou na importância de parcerias confiáveis, uma resposta à ameaça tarifária do presidente Donald Trump. Trump mas ele impôs as tarifas adicionais de 10% sobre os bens canadenses em retaliação ao anúncio que a gente já conversou do Doug Ford, que citam críticas do Ronald Reagan às tarifas durante o encontro. Carney destacou que o Canadá permanece disposto a retomar negociações comerciais com os Estados Unidos quando possível, enquanto busca novos parceiros comerciais na ASEAN. Apesar das tensões crescentes com os Estados Unidos, Carney reforçou o compromisso do Canadá com um sistema de comércio baseado em regras. Entretanto, não houve avanços significativos nas negociações com os Estados Unidos e Trump afirmou que não ter planos de se encontrar com Carney. Aí tem várias coisas. A primeira é o seguinte, o Mark Carney, o Trump, ele tem aquela mentalidade de papa do século XV, então ele gosta que chegam lá e beijem o anel dele quando se abaixa. Já dizem, ele colocou hoje na rede social dele, o Truth dele lá,
que o Carney pediu desculpas pela propaganda. Ou seja, você imagina ele chegando e se ajoelhando e falando, olha, Carney e tal. Então o Trump tem esse ego dele. Segundo, que se vocês não lembram, também o Canadá estava numa situação horrível com a Ásia em geral. Se vocês lembram que o Canadá aumentou as tarifas na canola, a China aumentou as tarifas na canola do Canadá, porque o Canadá foi atrás dos Estados Unidos para bloquear a entrada de carros elétricos e acabou tomando na cabeça. Então o Trudeau foi atrás dessa questão toda aí e acabou complicando. Então o Carney está tentando reconstruir isso daí. Um outro ponto também é que a gente lembra que o Trudeau, ele era um crítico sobre o que acontecia com os uigures, toda essa questão antidemocrática, que é o provável ataque no Taiwan da China. Ele era um crítico muito forte da China. Então, e quando o Carney começa a falar com o chinês, o governo chinês, ele não toca nesses assuntos de liberdades individuais, os direitos dos homens. Ele não fala, porque ele está tentando repegar essa questão aí que foi quebrada, essa ponte que foi quebrada aí entre a China e o Canadá. E para terminar, só falando de novo da propaganda, eu só queria lembrar a todo mundo que se hoje o Ronald Reagan, na mentalidade que tem os populistas republicanos, que são os MAGA, que não são republicanos, são do MAGA, são do partido do Trump, se hoje o Ronald Reagan fosse vivo e falasse as mesmas coisas, nem os caras do Trump iam gostar dele, só para você ter ideia como está a situação. Então está muito difícil para o Carney, e até agora a única coisa que eu me pergunto, quando vai poder começar a criticar o Carney, porque até agora tá todo mundo passando panos quentes, falando, o cara tá tentando, ele tem um plano, ele tem isso, mas quando expirar a data de poder criticar, me avisa que eu vou embarcar. Mas você viu que nessa turnê Carney World Tour Asia agora, né? Se encontrou hoje com o Xi, né, cara? Foi lá, se encontrou com o Xi, apertou a mão, disse que resetou as relações, como foi, passou um pano limpo e agora vamos conversar de novo, vamos fingir que nada aconteceu. Esse é o Trudeau tá namorando, o Trudeau tá ocupado, tá no amor. Vamos falar de negócios. Vamos falar de negócios, deixa o Trudeau lá. Minha esposa tava falando, já pensou, quem deve estar, se falou em Trudeau, vou trazer isso aqui, né, fofocas, né? Que situação, né? O cara agora tá, quem tá na pior nessa história agora é a ex-mulher do Trudeau, né? Imagine que situação, velho. Tipo assim, você tá lá, você vai dizer assim, você vai ficar com a mamãe esse final de semana, você pensa, puta, mas o namorado do papai é a Katy Perry. Puta, fica aqui, eu vou ficar com o papai esse final de semana. Que sacanagem. Até aí o Trudeau sacaneou. Mano, Trudeau não... Tudo bem, o cara é celebridade, vai, deixa quieto. Não vou nem atacar nisso daí, vai, deixa quieto. O cara que tá amando não tem tempo pra encher o saco de ninguém. Você quer apostar tanto que ele vai aparecer no America's Got Talent ou qualquer coisa parecida? Ele vai estar lá, velho. Vai virar jurado. Anote minha sala, vai virar jurado. Vai virar jurado de algum programa. Nem que seja do programa Silvio Santos. E arquivos vazados revelam que a CRA reembolsou milhões por engano. Há mais de 2 anos, a Agência da Receita do Canadá, a CRA, busca recuperar um reembolso de 4,99 milhões de dólares alegadamente emitido por erro para Distribution Carflex, uma oficina automotiva em dificuldades financeiras na região de Laurentide, no Quebec. A restituição foi processada automaticamente em 2023, pois estava abaixo do limite de 5 milhões, que exigiria uma revisão manual. A situação só foi notada pelo TD Bank, onde o montante foi depositado, e não pela CRA. Segundo documentos divulgados, o reembolso se baseou na premissa de que a Carflex teria pago impostos sobre um grande ganho de capital, algo que não foi comprovado pelos auditores. A situação expôs vulnerabilidade nos processos automatizados da CRA e gerou críticas sobre a credibilidade da agência. Na Justiça Federal, a CRA alega que o reembolso foi injustificado. Além disso, a agência enfrenta desafios para investigar e recuperar o montante, pois o proprietário da Carflex, Ivan Drapeau, já havia utilizado os fundos. É isso aí. Tá tudo certo no país da maravilha. Vai você lá e faz um errinho de vírgula no seu imposto, que tu vai ver, vai lá que você vai ver, vai você lá, vai.
E você viu que essa semana eles anunciaram que vão começar a usar AI, né, no CRA agora. Agora vamos usar AI, vai melhorar tudo. Sim. Empresas canadenses Cameco e Brookfield assinam um acordo de reator nuclear de 80 bilhões com o governo dos Estados Unidos. As ações da Cameco Corporation aumentaram mais de 20% após a empresa de urânio e Brookfield Asset Management anunciarem um acordo de parceria com o governo dos Estados Unidos para construir novos reatores nucleares no país. O acordo prevê que o governo norte-americano facilite o financiamento e autorização para reatores Westinghouse totalizando pelo menos 80 bilhões. A Brookfield e a Cameco adquiriram a Westinghouse em novembro de 2023. Tim Gitzel, CEO da Cameco, destacou que o compromisso dos Estados Unidos impulsionará a confiança no crescimento do setor nuclear e aumentará também a demanda pelos produtos de tecnologia da Westinghouse e da Cameco. As ações da Cameco subiram para $146 na Bolsa de Valores de Toronto, enquanto as da Brookfield foram para 77,91. A parceria visa fortalecer a infraestrutura crítica dos Estados Unidos e permite ao governo uma participação futura nos lucros da Westinghouse, além de potencial participação acionária e uma eventual oferta pública inicial. Então, o futuro está no nuclear. E estamos todos mundos de mãos dadas caminhando para esse futuro. Bora pra lá, gente, que lá é o futuro. Você sabe pra que é esse troço, essa energia toda, né? Só tem duas letras que explicam esse negócio hoje em dia, né? Duas letras. É o I e a segunda é o A. Não é PT nem Polícia Federal, é o AI mesmo, é isso aí. É isso aí, mano. Tá todo mundo fazendo vídeo de gatinho, que eu sei, pensa que eu não sei, tá todo mundo usando esse Sora fazendo videozinho porcaria. Tô vendo vocês. E o embaixador dos Estados Unidos no Canadá faz um discurso ofensivo ao representante comercial de Ontário. O embaixador Pete Hoekstra causou polêmica ao dirigir uma série de palavrões ao representante comercial de Ontário, Dave Patterson, durante um evento do Conselho Empresarial Canadá-Estados Unidos em Ottawa. Testemunhas relataram que Hoekstra estava irritado com uma campanha publicitária antitarifária da província que provocou a interrupção das negociações comerciais com os Estados Unidos. A gente falou isso agora há pouco, né? O incidente, que rapidamente se espalhou pelos círculos de poder em Ottawa e Washington, foi fruto da insatisfação com a retórica de Ontário contra Trump durante as negociações comerciais. O premier de Ontário, Doug Ford, de novo, apelou a Hoekstra para que ele se desculpasse com Patterson, visando retomar as negociações comerciais entre os dois países. As relações entre nós e os americanos seguem estagnadas e as expectativas foram ajustadas para focar na redução das tarifas. O Hoekstra é conhecido por suas declarações contundentes sobre a relação Canadá-Estados Unidos. Isso aí, rolou xingamento não é tua mãe não é homem, né? O cara gritando assim, né? Não é a primeira vez que esse cara já enche as patová aqui no Canadá e ele... É que a gente sabe, o Trump é aquela questão de seita, né? Eles têm aquela mentalidade de seita e falou do chefe todo, a ordem vai lá e defende, mano. E os caras vão lá e vão colocar as tripas pra fora pra defender o Trump. Então, e de novo... O Fordinho só na boa, tipo, galera, vocês estão estressados, vamos respirar pelo nariz, vamos todo mundo ter calma. E é assim que funciona. E o medicamento para o Alzheimer é aprovado pela Health Canada. Um novo medicamento chamado Lecanemab foi aprovado condicionalmente pela Saúde Canadá para tratar os estágios iniciais do Alzheimer. Esse avanço gerou discussões sobre a sua eficácia e disponibilidade no país. O Lecanemab é um anticorpo feito em laboratório administrativo via infusão intravenosa que visa reduzir o acúmulo de placas amiloides no cérebro, uma característica da doença de Alzheimer, mas não é uma cura. A Sociedade de Alzheimer do Canadá destaca que este é o primeiro tratamento que modifica a doença aprovado no país, uma vez que os medicamentos atuais apenas aliviam os sintomas. Destinados a pacientes com comprometimento cognitivo leve e estágios iniciais de Alzheimer, o Lecanemab só é recomendado para pacientes com uma ou nenhuma cópia do gene APOE4,
4, devido a riscos de inchaço ou sangramento cerebral. Estudos questionam se os benefícios da droga justificam seu custo elevado, que é cerca de 26 mil doletas americanas anuais, e a acessibilidade do teste genérico necessário varia entre as províncias. Cara, todo mundo sabe que a doença de Alzheimer é uma doença complicadíssima, então se existe um avanço, que esse avanço seja feito. Afinal de contas, nós estamos num país rico, nós estamos no Canadá, então bora que não pode desemborar. Se é pra borar, eu posso. Falando em Alzheimer, você já viu um filme com Anthony Hopkins chamado Father? Ah, que ele tá... Nossa, esse filme é punk, é zica assistir esse filme. Você viu as paradas? Esse filme é muito forte. Só vi o trailer e diz que é realmente forte. Quem não tá ligado, sem dar spoilers, o filme conta a história de um cara que tem Alzheimer, só que o filme é como se fosse da perspectiva de alguém que tem Alzheimer. Então vocês podem, se você tiver parentes ou alguém próximo que tem a doença, você vai se identificar. Tá na minha lista. E o Banco do Canadá reduz a taxa básica de juros para 2,25%. E sugere que já reduziu as taxas por enquanto. O Banco do Canadá reduziu as taxas em meio à guerra comercial com os Estados Unidos, mas ressaltou que a política monetária não pode reverter os danos econômicos e estruturais causados pelas tarifas. O governador do banco, Tiff Macklem, afirmou que, embora a política monetária possa ajudar a economia a se ajustar, ela não é capaz de restaurá-la ao nível anterior às tarifas. Apesar disso, a inflação deve permanecer próxima da meta de 2%, e a situação econômica do país está sendo reavaliada continuamente. A economia canadense enfrenta desafios, como a diminuição das exportações, investimentos empresariais reduzidos e um mercado de trabalho enfraquecido, especialmente em setores impactados pelas tarifas. O banco está preparando para ajustar as taxas caso o cenário mude, mas considera que as atuais já estão adequadas para manter a inflação sob controle. Especialistas sugerem que as políticas fiscais também são necessárias para enfrentar os impactos da guerra comercial no curto prazo. A próxima decisão sobre tarifas deve ser anunciada em 10 de dezembro. E eu espero que fique baixo, porque eu preciso renovar a minha hipoteca ano que vem. Então, vai dar tudo certo. O negócio é ter calma. Ter calma, que vai dar tudo certo. O Trump tá dando novidade, mas vai dar tudo certo. E o Carney visita um submarino sul-coreano recém-concluído, enquanto o Canadá pesa pedido multibilionário. Durante a visita na Coreia do Sul, o primeiro-ministro canadense Mark Carney examinou um novo submarino construído pela Hanwha Ocean, que está competindo com a alemã ThyssenKrupp Marine System, a TKMS, para fornecer novos submarinos ao Canadá. Já que a gente aqui está com aqueles, você já sabe. A Coreia do Sul está buscando agressivamente fechar o negócio, destacando sua habilidade em produzir submarinos rapidamente e dentro do prazo estipulado para a substituição dos antigos submarinos Victoria até 2035. A visita é significativa, pois sinaliza que o governo federal pode estar próximo de uma decisão possível já no próximo ano. Ambas as opções, coreanas e alemã, atendem aos requisitos da Marinha canadense, mas a capacidade de entrega rápida da Coreia do Sul e a promessa de criar empregos no Canadá são fatores importantes. Enquanto isso, o orçamento para o programa de substituição de submarinos ainda não foi aprovado. O recente relatório do Escritório de Orçamento Parlamentar destaca um déficit de 18,5 bilhões de dólares no gasto em defesa, aumentando as dúvidas sobre a capacidade do governo de gerenciar grandes projetos de aquisição. E o budget está vindo aí e vocês vão ver que talvez o buraco seja ainda mais embaixo. Que isso, velho. Vamos faturar muito dinheiro. Agora tudo vai mudar. E a última notícia federal é que o embaixador do Canadá no Brasil está em diálogos no país. Na semana, o embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, apareceu de novo em agendas ligadas à mineração sustentável, inovação e reaproximação econômica. O gancho principal foi a participação da delegação canadense na Exposibran 2025, em Salvador, onde o Canadá levou empresas e soluções de mineração de baixo impacto e para cadeias ligadas à transição energética. A mensagem pública dele foi bem direta. O Brasil tem um potencial extraordinário e o Canadá quer ser parceiro nessa jornada, especialmente em inovação, financiamento e sustentabilidade no setor mineral.
Isso se encaixa no movimento maior das últimas semanas. O Brasil e o Canadá estão esquentando o diálogo econômico, inclusive porque o Mercosul e o Canadá voltaram a conversar sobre um acordo de livre comércio. Assunto que interessa as duas pontas, porque o fluxo comercial já passou de 9 bilhões de dólares americanos e o Brasil vem batendo recorde de exportações para o mercado canadense. Ou seja, o tom do embaixador nessa semana não foi só protocolar. Ele está ajudando a mostrar que há espaço para mais negócio, mais investimento e mais tecnologia canadense no país. Outro ponto que ele reforçou é que o Canadá quer ser visto como parceiro de confiança em setores críticos, como mineração de transição energética, tecnologia limpa, automação e inteligência artificial aplicada ao setor, trazendo empresa, know-how e também financiamentos canadenses. Isso dialoga com a agenda brasileira de ampliar a oferta de minerais estratégicos sem perder a narrativa de sustentabilidade. E no plano político-diplomático, o momento é favorável. O Brasil está na liderança do Mercosul nas tratativas com o Canadá e ter o embaixador aparecendo em eventos econômicos no Brasil nesta semana ajuda a manter o tema Canadá igual parceiro que quer investir no radar do governo e das empresas. Isso aí, eu tô falando, né, cara? O Trump deu de bandeja as coisas pro Brasil, assim, cara. Pô. Eu espero que os caras saibam usar essa oportunidade. Sejam espertinhos pra não dar novidades. Se fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Pois é, não deixe que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o outro cara, que foi seguir as ordens dos Estados Unidos e deu um tiro no pé. Aí, ó. Então, quem sabe assim a gente sobrevive. E assim a gente fecha nossas notícias federais e no próximo bloco a gente começa nosso giro de notícias pelo país. Amareuske Ademar. Então a gente começa nossas notícias de oceano a oceano, de mar a mar, aqui nesse país, começando pela costa oeste. Vamos direto lá para British Columbia, onde uma embarcação de observação de baleias colide com uma jubarte em um encontro surpresa dentro de Vancouver. Uma embarcação colidiu com uma baleia jubarte que emergiu inesperadamente no seu caminho perto de Vancouver, resultando em ferimentos leves em alguns passageiros, enquanto a preocupação aumenta sobre a vulnerabilidade das jubartes à colisão com navios e emaranhamento em equipamentos de pesca. Emaranhamento em espanhol, especialmente na movimentada região do Estreito da Geórgia. Falar dos passageiros, ninguém falou da baleia. Pergunta se a baleia tá bem. É isso que eu quero saber. E aqui, vira e mexe, tem umas perdidas que vêm parar aqui no Quebec. Aqui. As entupidas ali no São. Coitado, vão parar ali em Montreal, velho. Que tristeza. E Ambiente Canadá alerta para queda de neve, ventos fortes e cortes de energia em British Columbia. A Environment Canada emitiu alerta de ventos fortes de até 90 km por hora para partes da região metropolitana de Vancouver e ilha de Vancouver, com risco de quedas de energia e neve em algumas rodovias, enquanto a British Columbia Hydro enfrenta interrupções de energias causadas por árvores caídas devido a tempestades de outono. Começou a festa, né? Não precisa de muita coisa pra... Ai. É que é Vancouver, né? Eles precisam falar que quando vai nevar vai parar tudo. No Quebec seria assim. E caiu, explodiu um avião e vai nevar. É o fim das notícias. Boa noite. Chegando saindo de BC, vamos para Alberta, onde os alunos voltam às escolas depois de uma greve histórica de professores. Após uma greve de professores na província de Alberta, que durou mais de 3 semanas, estudantes, pais e professores retornaram às rotinas escolares, com muitos expressando preocupações sobre o impacto nos alunos e as condições de trabalho dos professores, enquanto o governo planeja enfrentar desafios como o tamanho das turmas e questões de apoio educacional. Você viu essa treta de Alberta, velho? Que os professores ficaram em greve todo esse tempo aí e como não estava tendo programa, não estava acompanhando. Não, a greve tá feia, a Daniela Smith quer separar a Alberta, o negócio tá... O negócio tá fervendo lá, meu. O negócio em Alberta não tá fácil para nem nobody. Não tá fácil para nobody.
50 mil professores entraram em greve lá na cidade, na província, né? 50 mil. Dona Daniele saiu da mídia para entrar na churrasqueira, né? Não, o negócio tá e assim, o Canadá em geral já gosta de uma grevezinha, né, mano? Imagina agora porque tá aqui no Quebec também, a greve tá pegando para todo lado, tá tudo daquele jeito, mas... Você tá recebendo cartinha do Canada Post? Não, então tá voltando agora, tanto é que a gente tem uma viagem pra fazer, tinha que fazer o passaporte, aí a gente fez o passaporte, chegou lá, o cara falou, eu falei, mas tem que vir buscar aqui, o cara falou, não, a gente não tá com a Air Canada, não tá com a Post Canadá, a gente tá fazendo por later, aí os por later estão entregando. Eu falei, tá bom, porque só falta chegar a hora de viajar, aí não tem as paradas, né? Segue lá. Saskatchewan. O NDP pede um inquérito público sobre a resposta aos incêndios florestais enquanto o ministro da Segurança Pública enfrenta pedidos de demissão. O esforço da oposição do NDP para estabelecer uma investigação pública independente sobre a resposta do governo em um incêndio devastador em Denar Beach, Saskatchewan, foi bloqueado, gerando insatisfação entre os residentes locais que buscam respostas enquanto o governo destaca uma revisão independente planejada para a temporada de incêndios de 2025. Que agora é isso, né? Os caras agora, depois que acabou todas as coisas, vai vir aqueles estudos, todas aquelas coisas de e agora é hora de ver quem foi o culpado de tudo isso. O pessoal tá pé, porque foram mais de 200 casas foram turbinadas nesse incêndio. Imagina. Manitoba! No Manitoba, mais de 60% das pessoas no programa de monitoramento de tornozelo de Manitoba foram novamente presas ou violaram as regras. Desde a introdução dos monitores de tornozelo em Manitoba em agosto de 2024, a famosa tornozeleira, mais de 60% dos 530 liberados sob esse programa foram presos novamente ou violaram suas condições, levantando preocupações sobre a eficácia do programa, com especialistas e advogados divergindo sobre seu sucesso em prevenir reincidências. Mano, a tornozeleirinha, mano, é aquela coisa, né, velho? Aquela paradinha, né? Funciona. Meu bagulho é zica. Aqui no Quebec pegaram um cara que o cara é muito... Enfim, o cara é muito indecente, pra não falar outra coisa. O cara, velho, ele sabia que tá com a tornozela, que avisa quando o cara tá chegando perto da vítima. O cara ficou chegando perto, gerou mais de uns 20 alertas só de propósito pra encher o saco. A mulher em pânico, aí agora pegaram o cara e meteram na cadeia. Vai, você quer ser engraçadinho? Vai ficar quietinho lá, vai. Deixa de ser seu Zé. Imbecil. Vai lá, Pontário. Agora chegamos em Ontário, porque mais do que uma proibição de câmeras de velocidade, Ontário está onde está tudo que você precisa saber sobre o projeto de lei 56. O projeto de lei 56 de Ontário, chamado de Building a More Competitive Economy Act, propõe várias mudanças legislativas, incluindo a proibição de câmeras automáticas de controle de velocidade e alterações em leis ambientais e de mobilidade trabalhista, com o objetivo de tornar Ontário mais competitivo economicamente, embora haja críticas sobre possíveis impactos negativos em questões ambientais e de segurança. Tipo assim, acaba tudo as normas para ser competitivo. Aí depois que der o problema, para não falar outra coisa, aí os caras, não, então, mas por que a gente... Porque eu sou um cara a favor do capitalismo, não tenho nenhum problema contra isso, mas, cara, não pode, tem os corretores do capitalismo, que são os lobistas, né, eles querem, tipo, não, vai parando as regras, cortando as regras, tudo, e vai acabar que nem em 2008, porque quem acha que a crise de 2008 começou em 2007, se engana. Isso começou muito lá atrás, antes de Clinton, antes de todos os partidos, que o cara falou, não, tem muita restrição no mercado financeiro, vamos fazer, e foram liberando, é isso que dá. A regra existe para ser seguida. A regra existe para proteger todo mundo. E se você acha que não, a gente vai ver no que vai dar depois. Porque aí depois que já estourou tudo, não adianta, né, mano? E o Centro Comunitário Português está no centro da investigação de incêndios criminosos da Polícia de Toronto.
A Casa da Madeira, um centro comunitário português em Toronto, sofreu um incêndio criminoso causando danos extensivos, incluindo a sua biblioteca histórica, enquanto a polícia busca identificar o suspeito envolvido. E a comunidade, mais unida do que nunca, tem se preparado por um longo processo de restauração. Então, nossos sentimentos ao pessoal da comunidade portuguesa de Toronto. Esperamos que achem o responsável, e se o responsável tá entretado com seguro... Às vezes, aqui no Quebec não é nem questão de seguro, é os caras que falam assim, nós temos que ter uma proteção, se não pagar, os caras vão lá e queimam o comércio da pessoa. Porra, tá assim, Mano, tá feio, na Quebec não é mais o mesmo, mano. Ixi. E Ontário aumentará o financiamento de cuidados domiciliares em quase $1 bilhão. O ministro de Finanças de Ontário, Peter Bidler-Folvie, anunciou um aumento de $1 bilhão no financiamento para cuidados domiciliares ao longo de 3 anos, representando um aumento de 8% como parte de uma estratégia para liberar leitos hospitalares e garantir que as pessoas recebam cuidados adequados em casa, além de ampliar programas que facilitam a transição dos pacientes do hospital para o lar. Não existe melhor lugar. Eu sempre fui a favor desses programas do cara envelhecer, ter os seus cuidados em casa. Não existe nada melhor do que uma pessoa idosa de ficar na casa dela. Cara, porque o hospital já é um ambiente ruim pra caramba. Então, eu sou totalmente a favor disso, cara. É assim que funciona. Isso aí. Guardem esse momento, porque eu estou dando o braço a torcer ao Fordinho. Não vamos tão longe assim, não vamos tão longe. Chegamos na Belle-Provence, né? E o Quebec adota um projeto de lei especial que impõe um novo sistema de compensação aos médicos. Eles vão começar a parar em baila agora. O governo do Quebec aprovou uma legislação especial para implementar um novo sistema, vinculando parte dos salários a metas de desempenho e proibindo táticas de pressão em meio a resistências das federações médicas que consideram desafiar a lei judicialmente. Então é isso agora, o médico agora tem que ter produtividade e vai ser pago em bala. É isso mesmo. Então, cara, você vai precisar de um... Eu tenho uns 3 minutos a mais aí. Opa! Pra explicar isso aí, porque aconteceu. Eu tô muito interessado em saber como vai sair essa treta. O que aconteceu? Isso aí, a treta tá feia entre os sindicatos dos médicos e o governo, porque o governo tem mais de 20 anos que o pessoal tá tentando mudar a maneira de remuneração dos médicos, porque os médicos aqui são incorporados, então eles são empresas que prestam serviço para o Estado, mas todo mundo sabe que eles têm os clientes dele, porque o cliente dele é toda a população do Quebec. Só que antigamente, na década de 80, 90, se não me engano, todo mundo falavam-se que os salários dos médicos no Quebec eram um dos piores do Canadá. Então criaram-se leis que eles, em vez de pagar um salário, pagam por atos. Então, o médico chegou no horário, ele tem uma prima. O médico usou a jaleco, tem outra prima. O médico atendeu uma pessoa, o médico atendeu o telefone. Então, o livro de atos deles, de atitudes deles é muito enorme, então ficou-se um monstro. E o médico agora do Quebec, inclusive nessa mudança legislativa, aumentaram os salários, e o médico um salário em média, dependendo se for um especialista, se for um generalista de 544 mil em média, se for um especialista chega a 600, 700. Só que tem que se lembrar que esse cara não tem férias, esse cara não tem plano de aposentadoria, esse cara tem que pagar o escritório deles, enfim. E isso é o bruto. Só que sempre foi muito válido, sempre foi positivamente político tacar pau nos médicos, que é o Dr. Baixinho que eles falam. Ele mete pau nos médicos, todo mundo gosta, porque os caras é ricos, os caras chamam os caras de bebê lá, foram estudaram na curso da sociedade, então é muito fácil atacar os médicos. Só que o que o governo está fazendo? Há anos, décadas, tentam se mudar isso daí, e o governo agora quer colocar os médicos, na nova lei que eles passaram, forçado, porque eles têm maioria, os caras ficaram votando até as 3 da madrugada da sexta para o sábado, eles passaram essa nova lei, que é a lei número 2, que ele vai remunerar os médicos segundo um desempenho, que o Estado impõe um desempenho, ou seja, os caras vão ter que aumentar o número de pessoas que ele atende, o número de pessoas que vai ser vista quando chega na urgência vai ter que aumentar. Só que a raiva dos médicos é o seguinte, que os caras falaram, mas vocês estão impondo isso se a gente não tem condição de trabalho. Por exemplo, se o médico chega lá e não tem lugar para operar, a culpa não é do médico, a culpa é do governo que não dá lugar para o médico. Então, tá uma treta enorme, tá uma guerra de palavras. O negócio pra você ter uma ideia, para resumir, o negócio tá tão feio que o ex-ministro Lionel Carman,
Ele era ministro da Segurança Social, cuidava ele é um médico, ele não era ministro da Saúde, mas ele é um dos ministros do Legault, do governo do Legault. Ele é um dos médicos que ele fundou a CAC com o Legault em 2011, ele é o cara que assinou o primeiro manifesto da CAC, ele é um amigo pessoal do Legault. E o Legault, como ele está mal nas pesquisas e as eleições no ano que vem, ele está ele está muito mal, ele foi para as cabeças, ele foi para o all-in. Então ele está passando tudo que é popular para a população, ele quer passar. É a lei de laicité, ele quer que as professoras que dão aula em garderie, que usam véu, não vai mais poder usar véu, ele quer passar. Ele passou essa lei agora que os médicos vão ter que ser cobrados pelo desempenho. Ele passou a lei que vai mudar, ele quer saber mais como funciona o sindicato, que ele acha que o sindicato abusa do poder deles. Só que para você ter uma ideia, voltando para o Karman, que é o único médico ministro do Legault, no dia da votação que foi do sexta para o sábado, ele não estava lá. Ele sumiu, falou, não, ele teve uma questão, cuidar do pai dele, mas todo mundo falou assim, porque os médicos estão super atacados. E ele, como faz parte ele é médico, a esposa dele é médico e a filha dele é médica. Então, ou seja, imagina a pressão que o cara estava sofrendo em casa. E aí ele não votou a lei para tentar, mas ele é um grande amigo do François Legault. Só que o que aconteceu? A filha dele, que é médica, escreveu uma carta para o jornal Le Devoir criticando a atitude do governo, e tem médico ameaçando de ir embora do Quebec. Tanto é que você até viu o Doug Ford fazendo, o Doug Ford, se tiver um problema, liga Doug Ford 1800 Doug Ford e vem falar comigo e vem para cá. Então, e aí o que aconteceu? Quando a filha dele fez essa carta no Devoir criticando, defendendo a corporação dela em vez do pai dela, porque o pai dela escolheu de fazer política, não ela. Ele deu a cara para bater. Ficou muito mal. Você viu que ele não conseguia dar entrevista, e ontem ele anunciou que ele está deixando o governo, ele está deixando o posto de ministro, ele renunciou ao posto de ministro, ele renunciou a ser deputado da CAC, ele vai ser deputado independente até o ano que vem. Mas, ou seja, porque ele falou que estava muito difícil na família dele. Então o ponto é, se o Legault, que ele está falando, não, a gente colocou a lei, impôs tudo isso, tanto é que na lei você tem um artigo que fala qualquer um que incentivar, aconselhar ou atiçar qualquer movimento contra o governo pode sofrer uma lei de $500 mil. Então, ou seja, até a liberdade de expressão dos caras está em jogo aí. E aí, pra você ter ideia, a pressão foi tanta que o Karman, que é um dos ministros do Legault, ele pediu para sair, porque ele falou que na casa dele estava insustentável. E a questão é, se o Legault falou, não, mas eu vou explicar para os médicos como que funciona. Aí todo mundo fala, se você não conseguiu convencer o único médico do seu caucus, cara, como você vai conseguir convencer todos os outros médicos? Então, assim, tá uma briga muito feia. Então, todo mundo colocando propaganda de um lado, o Legault tenta explicar com a propaganda do outro, mas a situação tá bem complicado, o clima está pesado entre os médicos, entre as federações que representam os médicos e o governo, mas o governo passou a lei goela abaixo, eles têm as oposições, votaram contra, mas ele vai continuar atacando. E o Legault não tem jeito. Para entender o que ele está fazendo é bem simples. Ele pegou tudo que é popular nas pesquisas que eles têm interna, que é sindicato, o pessoal não gosta de sindicato. Os médicos, todo mundo acha que é bebê lalá, que fica chorando, todo mundo vai pegar. E os imigrantes, e ele está atacando essas leis para tentar, tudo lógico, tentar recuperar o que ele já perdeu. Então, assim, tá bem feia a situação aqui entre os médicos e o governo. E ano que vem tem eleição, né? Exatamente, daqui praticamente um ano. Em outubro do ano que vem vai ter eleição aqui. E pelo que eu vi, o PQ tá na frente, né, velho? Totalmente na frente, liderando abundantemente. E a CAC, nas últimas projeções, ia acabar com 0 deputados. Nossa Senhora! Então, pra você ter ideia de como tá o clima aqui. Que alegria! E a polícia prende uma mulher que, em conexão com um recém-nascido morto encontrado em um abrigo de ônibus em Longueuil. Aqui do lado de casa, um recém-nascido foi encontrado em uma parada de ônibus em Longueuil e ele faleceu na última segunda-feira, levando à prisão de uma mulher de 33 anos, enquanto a polícia investiga o caso como um possível infanticídio, priorizando o apoio psicológico e físico à detida. Então o que aconteceu em 3 semanas, segunda vez, primeiro acharam a criança, não acharam, alguém pegou a criança recém-nascida, embrulhou, bateu numa porta, deixou a criança lá e saiu fora. Então estão tentando ainda achar quem foi, vendo câmera e tal, não acharam ainda, mas essa criança está viva, e essa eles acharam infelizmente morta. Então, assim, dizem que a mulher tem problema, está tudo se investigando, não tem informação se ela tem condições psicológicas mas é a segunda bebê que acontece isso aqui em Longueuil, então a situação está bem pesada nesse sentido. E os médicos de Quebec preparam uma
contestação legal contra a lei especial da província, né? A crescente insatisfação dos médicos de Quebec, manifestada por protestos e uma ação judicial liderada pela Federação dos Médicos Especialistas de Quebec, para contestar o projeto de lei que a gente acabou de falar, reflete a preocupação com a nova legislação que vincula parte da remuneração médica a metas de desempenho e impõe sanções a dissidentes, enquanto o governo insiste que as medidas são necessárias para proteger os pacientes. Então é só um follow-up. Isso daí, tipo, a primeira notícia saiu no dia 25, isso daqui foi, essa outra notícia saiu dia 28. É só complementando o que o Pé já falou. E o Quebec não é brincadeira não, só para terminar, se tem ideia, o Quebec, a gente já teve semana passada o voto por antecipação, essa semana, fim de semana é o voto do dia da eleição, que a gente está tendo eleição municipal. Isso é uma notícia muito interessante, cara, que eu ri muito, que é, assim, talvez o ChatGPT vai ser o seu próximo prefeito. Por que os caras fizeram? Os caras foram, os jornalistas foram, eles vendo todas as publicações que tem de programa, eles foram lá no ChatGPT e falaram: oi ChatGPT, eu estou me apresentando como candidato de uma prefeitura de uma cidadezinha tal, e nas próximas eleições do dia 2 de novembro, e eu quero colocar assim, um pouco mais de ênfase no meio ambiente, na defesa dos parques. Você poderia me preparar um texto para ser apresentado no Facebook? É lógico que o ChatGPT fez isso, todo mundo sabe como funciona, e aí eles compararam vários textos das pessoas que estão assim, e acharam muita similaridade entre os textos, ou seja, e aí o pessoal foi contactado e falou: cara, muita gente falou assim, o ChatGPT é como uma câmera, entendeu? Você quer pegar um ângulo melhor, você pega uma lente melhor, ele só vai melhorar aquilo que a ideia que já está lá. Ninguém fala que não está usando, mas ninguém nega também que é uma ferramenta. Mas o que chamou muita atenção também nessas eleições, principalmente pelas publicações no Facebook, que é a quantidade dessas, e sabe essas imagens, desenhinhos que eles geram e tal, sabe, que você faz, tá todo mundo usando. Então, eles estão falando que talvez o seu próximo prefeito possa ser o ChatGPT. Será que o pessoal não tá fazendo, os prefeitos não estão fazendo figurinha no Zap também, para mandar pra galera? Ainda não. Ainda não. Deixa trazer um barqueteiro do Brasil para você ver o que vai acontecer. Newfoundland Labrador, chegamos do outro lado do país e a notícia da província é que o Premier recompensa o Partido Conservador pela longa data com posições de gabinete. Na quarta-feira, Tony Wakeham, o 16º Premier de Newfoundland Labrador, apresentou um gabinete progressista conservador reduzido com 14 ministros, destacando a nomeação de mulheres em posições-chave, enquanto o NDP e os liberais expressaram preocupações sobre a falta de foco em diversas comunidades e temas importantes. Então, parabéns para Newfoundland, que elegeu o seu Tony. Parabéns para o novo premier da província. Esperamos notícias. Vamos acompanhando. Em Príncipe Edward, New Brunswick, número de turismo para New Brunswick calculados, as atrações tiveram um salto de 20% na temporada. O proprietário do Hart Island Campground em Fredericton, Mike Killale, relatou a temporada mais movimentada de todas, com visitantes canadenses compensando a ligeira queda no número de turistas americanos, resultando em um ano recorde para o turismo local, impulsionado por incentivos governamentais e a tendência de canadenses viajarem dentro do país. É uma realidade, todo mundo sabe que está caro para ir para os Estados Unidos. Tem a questão das pessoas que não querem enfrentar toda a questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, o ambiente americano. Então, assim, muitas pessoas estão viajando internamente, e isso acaba favorecendo o turismo interno, que é o que aconteceu em New Brunswick. Pois é. Você já foi para lá, né? Não foi lá para Atlântico? Ainda não. Você também não foi? Não, ainda não. Cara, eu ia esse ano, mas eu vi que tudo aumentou muito. Eu falei, putz, não vai ser dessa vez ainda. Sei lá. E aí, em New Brunswick, a província viu um aumento no interesse dos médicos de Quebec durante a disputa trabalhista. O crescente conflito trabalhista entre os médicos e o governo do Quebec está impulsionando o interesse dessa província em se mudar para New Brunswick, onde as negociações sobre remuneração têm sido mais favoráveis, resultando em um aumento notável de candidaturas para exercer a medicina nesta última região. Então tá aí a dica, hein? Você tá aí fazendo seu processo de validação, você é médico, tá pensando em algum lugar, New Brunswick tá
pagando pra ver, né? Se você for de Quebec, se for médico de Quebec, estiver pensando em morar nas Atlânticas, pagar menos por casa, né? Tá pegando, velho. Tá bravo, mano. Tá Esse podcast não é remunerado pela província de New Brunswick. E para fechar com Nova Scotia, jovens de Halifax enfrentam acusações de pornografia infantil relacionadas a atividades de grupo extremistas online. Um jovem de Halifax enfrenta acusações de pornografia infantil por supostamente participar de um grupo extremista online que coage crianças a se autoflagelarem e se envolverem em atividades sexuais em frente às câmeras, destacando a importância da vigilância dos pais sobre a atividade dos seus filhos na internet. A gente já falou muito sobre isso aqui, a gente sempre fala sobre isso aqui, o que tem de maníaco, de doido, de aproveitadores, enfim, querendo se aproveitar do seu filho, não está escrito. Tem muita coisa aí e não tem outra coisa que seja a literacia numérica, que é você sentar com seu filho e explicar como funciona, na verdade, a internet. Assina embaixo, é aquela história, né, cara? A melhor prevenção é a educação. Então, seja claro, jogue um jogo limpo, porque não tem como proteger. Essa tal dessa internet aí veio pra destruir a cabeça das pessoas, velho. Falou o cara que depende dela pra viver. Mas é isso aí. A gente fecha notícias do país e agora a gente segue pra parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Então, esse Cabana Sucre é doce, você sabe. Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que faz esses docinhos e quitutes que todo mundo adora, né? Brigadeiros, dois amores, cajuzinhos, quibes, coxinhas, bolos, salgados, todos os tipos. Se você não conhece a Brazilian Pastries, vá lá, visite o Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa. E para você não ficar só na vontade, vá lá no site deles, no www.brazilianpastries.com. E se você ouviu o nosso podcast, você não deixe de usar o código de desconto Canadá Agora 5, que você leva 5% de desconto nas compras acima de $50. Então vá lá, conheça a Brazilian Pastries. E aí, seu pé, qual a sua boa dessa semana? Cara, você me mandou aquela mensagem no Zap ontem, você desgraçou minha vida, velho. Chocozuji Forever, mano. Caraca, velho, fiquei assistindo Ninja a Dominação, Enter the Ninja, que eu não sabia que era o nome em português, cara, em inglês. Puta, fiquei assistindo aquele negócio. Como continua atual. Só que eu posso dizer. Cara, é muito massa ver as coisas datadas nesse filme, cara. Mano, é muito engraçado. Você vê como as coisas eram nos anos 80. É muito legal, muito legal. É divertido demais. Mas obrigado pela dica. Os efeitos especiais. Nossa, o jogo de câmera que você vê que era... Mas enfim, muito bom. Muito bom. Cara... Eu falei... Maravilhoso. Minha mulher pergunta, nossa, tá assistindo esse troço velho? Eu falei, cara, é muito bom. É velho, isso é vintage. Vintage. É velho. Daí, mas qual a sua boa? Eu terminei de assistir uma série, cara, que eu gosto muito dessa série de policiais, SWAT, essas coisas. E eu achei uma série, mano, canadense, Flashpoint, cara. Muito legal, ela é de 2008, 2012, ela acabou. Que é como se fosse a SRU, que é o Serviço de Resposta da Strategic Response Unity, que é a Elite, como se fosse a SWAT, mas do Canadá, de Toronto. E é muito legal, porque você vê as imagens de Toronto, você passa tudo no Canadá, é a realidade canadense. Assim, é bem legal a série, bem estilo canadense. Enquanto eu assisti a série também SWAT americana, que tem aquela coisa, mas lá é assim, tem hora que, mano, você fala que não vai, tem hora que não vai ter final feliz, porque é Canadá, velho. Você fala, não, eu falei, nossa, velho, os caras fizeram isso mesmo? Caraca, mas é bem Canadá, muito legal, assim, pelas imagens, quem conhece o Canadá, enfim, as referências de Toronto, os lugares, assim, é bem legal e é produto canadense. É de 2012 a última temporada, mas eu achei bem legal, eu terminei de assistir isso daí. Fecha direitinho, assim? Fecha bem, bem legal.
Vou pôr na lista, tá? Parece que tem Netflix, né? Tem Netflix. Vou ver essa parada. Velho, eu não vou dar a dica ainda, porque eu não terminei de assistir, mas eu comecei a assistir uma série policial japonesa. Chama... Cara, muito boa, velho. Assim, não é exatamente policial, é uma série criminosa japonesa. Que conta a história de um grupo que dá golpes imobiliários, velho. Opa! Puta, cara, mas que série interessante. Então, quando eu terminar de assistir, eu dou a dica do nome, mas a gente passa o nome depois, tá? Muito bom. Flashpoints, vai pra minha lista. Cara, mas a minha dica é que eu finalmente consegui terminar de assistir Sandman. E... assim, eu já tinha lido o quadrinho, né? O quadrinho a série é bem baseada nos quadrinhos, então... foi bacaninha. Não foi assim, nossa, como mudou minha vida, mas foi bacaninha. Eu achei uma adaptação interessante. E eu acho que o destaque realmente é o último episódio da série, que não faz parte do arco inteiro, que era um gibi separado, que é uma história só da morte. Pra quem não mancha de Sandman foi criado pelo Neil Gaiman. E conta a história, ele criou a família dos Eternos, né? Os Eternos é o quê? É o sonho, é o sonho, o delírio, o desespero, o desejo, a morte e o destino, e destruição. São 7 irmãos, né? Então se pegar o nome deles, tudo com D, se tu pegar em inglês funciona. E a morte é muito massa, cara, porque o avatar da morte, ela é como se fosse uma punk dos anos 80, assim, e aquele cabelão, e aquela super, super jovial e super gente boa, assim. E o último episódio conta uma história só dela. Ela resolve tirar um dia de folga do trabalho e ficar aproveitando a vida. O episódio é bem legal. Assim, o gibi é muito massa. Acho que a adaptação foi bem bacana. É bem interessante. Assim, se você quiser escolher, se você não quiser assistir a série inteira, eu recomendo você assistir só o último episódio de Sandman, esse que é da morte, que chama Morte, o Alto Preço da Vida. É muito massa. Eu achei legal, assim, bacaninho, assim. Apesar de ser a morte, é uma história bem pra cima. E como dicas, a gente sempre continua dizendo, né? Doe sangue. Então, você tá no Canadá, use o blood.ca. Vá no blood.ca, que tem indicações de onde, quando, como e para quem você pode fazer doações. Então, você pode ver, o site é muito bem atualizado, muito me indica, então dê uma olhada lá. E como a gente sempre diz, doar sangue é mais do que uma opção, é um dever de todo mundo. Você pode realmente ser um super-herói salvando a vida de alguém doando sangue. E a gente continua dizendo, né, que o Canadá continua sendo um dos países do G7 com maior índice de insegurança alimentar. Tem muita gente passando fome aqui nesse país. Se você tiver a oportunidade, se você puder ajudar as pessoas, doe comida onde você puder. Se você não souber onde, tem o foodbankscanada.ca. Ele tem informações de como você pode doar e onde você pode doar, lugares de doação. Então, dê uma olhada lá e você poder, ainda mais nessa época do ano, agora começa a esfriar e tem todas essas festas aí. Se tiver oportunidade, tente ajudar a vida dos outros. Eu queria deixar um abraço pro Paulo Henrique Borges. Ele respondeu o nosso post lá no Twitter, no Twitter. Vou continuar falando Twitter porque eu sou velho. Dizendo o seguinte: ele já estava preocupado, foi minha fonte de informação por muito tempo. Depois cheguei no Canadá, nunca mais tinha visto. Eu falei, obrigado pela força, Paulo Henrique, desculpe pelo hiato, mas estamos aí de volta e espero que a gente continue comparecendo às suas expectativas. E a gente sempre diz, se você quiser falar com a gente tá lá no X, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Blue Sky. E tá lá mais no Instagram do que outra coisa ultimamente. E também tá no e-mail, no contato@canadaagora.com. Procura a gente como Canadá Agora, a gente tá tudo por aí. Se quiser comentar também nas plataformas de podcast, a gente responde lá no Spotify ou então no Apple Podcasts. E estamos sempre por ali. Mais alguma coisa, Pé? Domingo, dia de eleição aqui em Quebec, não esquecer de votar na municipalidade, dos governos mais próximos da sua realidade, tudo que acontece na sua rua, luz, água, o bombeiro, tudo isso é o bombeiro, é o municipal. E domingo também eu vou
no Nostalgia, que é um encontro que tem num hotel aqui, que é só de quem gosta desse universo de figurinhas, de action figures, Marvel, essas coisas, para comprar bonequinhos. Então talvez eu volte com mais algum para minha já imensa coleção. Mas é isso aí. Você falou isso daí, cara, eu acabei de lembrar uma parada. Eu conheci, né? Fiquei conhecendo o Thiago Ferreira. O Thiago Ferreira, ele mora ali em Montreal. Ele é editor, designer gráfico e crítico de quadrinho. E ele é cofundador da Comics Zone, cara. E ele lançou uns quadrinhos no Brasil aí, cara. Muito massa. Legal. Então, se se esbarrar pro Thiago, o cara trazer ele, tem que trazer ele pra entrevistar aqui. Quanto a ideia? Boa. Tem que achar o cara pra conversar. Então, Thiago, se você estiver ouvindo podcast, fala com nós. Isso aí. Não esquecendo que se você estiver ouvindo esse podcast, a gente espera que você já esteja comemorando a Copa Mundial com o Blue Jays. Eu tô contando com um ovo no cu da galinha agora, mas... vai dar azar, japonês. Nossa, vai ganhar primeiro. Vão dizer que a culpa é minha ainda, cara. Exatamente, tem que é pé frio. Mas hoje à noite, vamos lá, torcer pro Jays, cara, que vai ser Canadá. Então, beleza? As pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. A gente se vê semana que vem. Valeu. Falou. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.